Hoje, em Portugal Fenomenal, conhecemos um palácio com uma temível maldição. Visitamos um convento onde é possível ver e sentir como viviam os seus frades há 400 anos. Seguimos até Gondomar, onde uma mina abandonada há meio século continua bem presente no cotidiano da população. E, por fim, revelamos um santuário, no mínimo, caricato. Mas a primeira paragem em Braga. O palácio foi construído há mais de 100 anos na freguesia de Palmeira, concelho de Braga, mas nunca ficou finalizado. Sim, isto porque a famosa Dona Chica, depois de um divórcio, perdeu o interesse por este palácio. Ora, o palácio Dona Chica ficou ao abandono durante décadas e a população até acreditava que estava assombrado. Até se falava de uma maldição, a terrível maldição da Dona Chica, que tinha lançado para que nunca ninguém vivesse neste palácio. E realmente, durante décadas, ninguém viveu. Nos anos 90, surgiu o rumor que a Princesa Diana de Inglaterra, teve o interesse em comprar este palácio. Será verdade, mito? Não sabemos. Certo é que, provavelmente, esta maldição foi quebrada, porque em breve este fenomenal palácio vai ser transformado num hotel de luxo e histórias não faltam para contar. Francisca Peixoto de Sousa, a Dona Chica, era filha de um bracarense imigrado no Brasil, de quem herdou grande fortuna. Regressou a Portugal no ano de 1913, com apenas 17 anos, para casar e realizar um dos seus grandes sonhos: a construção de um palácio romântico digno de um autêntico conto de fadas. E assim como a imponente obra com a assinatura do conhecido arquiteto suíço Ernesto Corrodi, a própria Dona Chica também causou impacto junto da sociedade bracarense daquela época. O professor, curiosamente, foi vereador do urbanismo aqui de Braga, é atualmente presidente da Fundação Brácara Augusta, conhece bem a história do Palácio Dona Chica. Este sonho da Dona Chica foi impactante para a sociedade da época. É, de facto, um palácio que revela o sonho, revela a fantasia e, eu diria, o mistério de uma história de amor. Uma história que está associada também a uma época da imigração para o Brasil, daí Dona Chica. Dona Chica, um diminutivo que é muito conhecido da própria cultura brasileira e que desde o primeiro momento é impactante. Foi selecionado, eu recordo, como uma das 10 ruínas mais impressionantes do mundo. Do mundo. Como é que andava a Dona Chica pela freguesia? Como é que era esta mulher? Toda exuberante, com grandes decotes. E o padre, uma vez o padre parece que lhe bateu, não sei aonde. Que documento é este? É um relato de uma familiar, infelizmente a senhora já faleceu, dos acontecimentos em 1919. Também é de uma tese, de um trabalho académico da Sandra Magalhães, que também facultou depois esta informação. E acaba por dizer: Dona Chica tinha um amante que era um motorista, Teixeira. Numa das procissões da Senhora das Dores, Dona Chica estava à frente da igreja e o padre, o tal padre... Padre João respondeu mesmo: o teu traje indica quem tu és. E ela respondeu-lhe. Ora, o padre ficou maluco, não é verdade, irritado, e confrontou mesmo a Dona Chica, ao ponto até de prometer violência. Sim. Havia mesmo estas desavenças entre o padre conservador, curiosamente primo também da Dona Chica, sim, mas conservador, e a Dona Chica. Sim, eu acho que esse acontecimento vem do zururu que já existia, de relacionamento entre a Chica e o Henrique Teixeira, o segundo marido. E como ela tinha 3 motoristas, tinha 4 automóveis, todo esse mundo... As pessoas diziam que tinha um amante. Era um amante. Como era uma mulher com muita vida, até acho que gostava de fazer algumas festas assim muito faustosas, aqui em Palmeira. Sim, havia aqui a Casa da Boa Vista. Sei que o Corrodi chegava quando vinha aqui para as obras, pernoitava lá. E havia aqui algumas famílias muito interessantes e eles conviviam entre eles e possivelmente nesses palacetes
Estamos em plena Belle Époque, do mundo automóvel, tudo isto da maquinaria, todas essas coisas. Não é estranho, mesmo depois do fim do primeiro casamento, ela não ter tido a vontade de tentar pegar neste palácio, de tentar regressar para cá, de tentar finalizá-lo? Não é estranho? O que eu sei, não posso afirmar, é que o marido é que ficou com o castelo. É que ficou mesmo com o castelo? Sim, foi vendido posteriormente à morte dele. Mas nunca ninguém viveu cá? Não. Ela era muito bondosa para a freguesia. Ela distribuía muito dinheiro às pessoas e ajudava-as e dava. Quando era a procissão, me diz que varriam as ruas para ela. Não era para passar a procissão, era para ela. E vai a Dona Chica aí, sim. Ia-nos dizer que o palácio tinha tantas janelas como tem o dia do ano. Era para a Dona Chica todos os dias olhar para uma janela diferente, acredita? Acredito. O facto de comprar 4 veículos que na época só existiam... Um já era o que era, nós estamos a falar há 100 anos, era o início do automóvel. Comprou um Rolls Royce, mais um Panhard e tem mais 2. Este projeto de arquitetura era tão à frente do seu tempo que já tinha, além de um espaço para os cavalos, para as cavalariças, também um espaço para os carros elétricos. Não nos esqueçamos que a época em que se projeta e constrói este palácio é a mesma época da industrialização do país, da Europa, que convive bem com o mais profundo revivalismo, nostalgia romântica dos tempos passados, que são coetâneos com essa sofisticação tecnológica, não é? Essa dicotomia, não é? Romântico, antigo, um conto de fadas, mas também moderno. O segundo casamento dela também não resulta, não é? Não teve sorte ao Não amor. resulta, ela volta novamente para o Brasil, vai viver para Santos, casa com um cantor de ópera, o Giordani, E já não regressa? e já não regressa. O palácio chegou a ser um restaurante, uma discoteca, que também não durou muito, mas também se falou nesta história que a princesa Diana de Inglaterra tinha um interesse em comprar o palácio. Os mitos têm sempre o seu fundo de verdade. O que é certo é que para haver esse mito tem que haver uma coerência de eventos, como por exemplo o facto deste palácio ter sido comprado nos anos 30 por um fidalgo inglês. O João, quando era miúdo, já tinha ouvido falar deste palácio, já tinha visto este palácio? Claro que sim. Existia, obviamente, desde miúdo, não é? Este palácio é muito mais antigo do que nós que aqui estamos. E não tinha medo de cá entrar? Diziam que estava assombrado. Dizia que estava assombrado e cultivavam essa história, porque até de miúdo havia muita gente que até vinha pela escola, sem danificar nada, mantendo toda esta configuração que aqui está, vinha conhecer, vinha aproveitar até por fora. E hoje em dia, nas funções que tenho de Presidente de Junta, nada me enche de um orgulho maior de que seja desta, que seja concretizado esta função. E recentemente, a empresa Magalhães e Róquio adquiriu o palácio e devolveu a esperança à comunidade da freguesia de Palmeira, que em breve poderá reservar um quarto no futuro Hotel Dona Chica. É uma marca da freguesia, é o postal da freguesia, mas também é o postal do Concelho de Braga. E depois, que nos foi prometido da parte do proprietário, é que seja um espaço de contemplação também para a população que queira visitar, que seja aberto, exatamente. Já foi propriedade da freguesia noutros tempos, mas a freguesia a carinho e obviamente que verá com todo o gosto esta concretização deste projeto. E todos acreditam que finalmente a maldição vai ser quebrada e que o sonho da Dona Chica vai ser realizado. E ainda bem, porque estamos a falar de um palácio fenomenal. Está uma das grutas, é difícil de acreditar, mas há cerca de 500 anos, 5 frades viveram em grutas como esta. Não tinham muito mais, tinham estas celas, tinham também uma pequena capela
e viveram nestas condições completamente isolados durante 3 anos. 3 anos. Este espaço passou a ser conhecido como o Convento Velho. Mais tarde, 3 anos depois, fundaram aí sim o Convento Novo e, acredite, é um convento fenomenal. Foi em 1539 que Dom João de Lencastre, o primeiro duque de Aveiro, cedeu as terras desta encosta da Serra da Arrábida ao frade franciscano castelhano Frei Martinho de Santa Maria, que, em plena serra, fundou um convento franciscano, sendo que de convento só tinha mesmo o nome, porque era apenas uma capela e algumas celas cavadas na rocha onde viviam 5 frades, entre eles o próprio São Pedro de Alcântara. Em 1542 começou a ser construído o Convento Novo, já com as guaritas, as novas celas, a igreja e os espaços comuns. E será que nas localidades mais próximas, como é o caso de Azeitão, o passado do convento ainda é um mistério? Ainda há um grande mistério, a vida deles lá não sei, porque não conheço muito bem a história. Há 2 versões. É a versão que foi um espanhol que veio para ali para tomar ares, que estava com um problema de saúde. Ficou no Convento Velho. Depois temos outra versão, houve um naufrágio e esse naufrágio salvou-os devido à luz que apareceu no meio da serra. Andreia, realmente é difícil de imaginar como é que os 5 frades sobreviveram nestas condições, mas há uma razão para terem vindo para cá, para a Serra da Arrábida. Sim. E para este local específico. Porquê? Porque na serra já existia aqui uma ermida, a chamada Ermida da Memória. Poderá ter sido construída aqui? Sim. Não sabemos se é esta. Conta a lenda que um mercador inglês no princípio do século XIII resolveu vir para Portugal viver com a sua tripulação. Ele era devoto da Virgem Maria e trouxe uma estátua consigo. E conta-se que quando ele estava próximo do Porto de Lisboa, era noite, levantou-se uma grande tempestade. Desesperado, desce até ao camarote para rezar à Virgem pedindo auxílio para que não falecessem. Mas quando ele chega lá abaixo, a estátua não está presente, desapareceu. E naquele momento acontece um milagre. No escuro aparece uma luz no topo da serra e a tempestade amaina e eles conseguem aportar aqui em segurança. De manhã, muito curiosos, resolvem subir a serra e o que é que eles encontram no topo de um penedo? A estátua que desapareceu do barco. Ora, Hildebrando resolveu, em homenagem à estátua, erigir aqui uma capela, que chamou Capela da Memória, em memória a este acontecimento. 300 anos depois, então, os frades franciscanos decidem, neste local sagrado, iniciar o Convento da Arrábida. Passaram de uma gruta para um quarto com 4 paredes, no entanto, não deixa de ser também muito duro e austero. Sim. Se na gruta eles deitavam-se no chão, continua a vida a ser bastante austera, porque a cama é uma esteira de cortiça no chão. A almofada, como pode ver, é um tronco e muitas vezes este tronco era substituído por uma pedra. Eles passavam muito tempo na cela? Não, porque estes frades também tinham uma vivência muito comunitária e muito próxima das aldeias vizinhas. Portanto, ali ficavam só para dormir? Sim, dormir. Durante o dia, muitas vezes deslocavam-se à cela para orar e pronto, era assim que eles passavam os seus dias. Mas também para as penitências? Exatamente. Recorriam a objetos como cilícios, disciplinas... Cilícios, que é uma espécie de arame, não é? Exatamente, que eles podiam colocar em várias partes do corpo. Alguns até andavam com esses objetos durante o dia, presos ao corpo, para uma maior mortificação da carne. André, e eles tinham zonas comuns? Ou estavam sempre isolados? Não, eles tinham imensas zonas comuns. Aliás, este espaço, este terreiro, era uma zona comum que dá acesso à cozinha e ao refeitório. Mas eles faziam votos de silêncio. Exatamente. Eles, dentro do convento, tinham um voto de silêncio perpétuo em muitos espaços, no coro, na sacristia, na igreja, no refeitório. Bom, ao fim e ao cabo, em quase todos os espaços do convento, eles tinham de manter o silêncio. E por isso também é que recorriam a este instrumento, esta tábua, este madeiro, e era através deste utensílio que eles
chamavam a comunidade para atividades em conjunto. O número de toques correspondia a uma atividade específica. Por exemplo, para o almoço, seriam quantos toques? Bom, eles só tinham uma refeição por dia, portanto, podiam ser 12 toques, por exemplo. Seguravam aqui na madeira e tocavam, e isto faz eco, ouve-se no convento inteiro. Posso Portanto, experimentar? claro, claro. Confere! Hora do almoço! Sendo que existe também cá um relógio oferecido Exatamente. pelo próprio Dom João V. Exato, oferecido pelo Dom João V, que era um devoto aqui dos frades franciscanos. Joana desenvolveu uma tese sobre os azulejos aqui do convento da Arrábida. Eu acredito que alguns destes rostos representam mesmo as feições reais dos frades que passaram por cá. É um local com um grande significado aqui no convento da Arrábida, onde se celebrava o primeiro passo da Via Sacra, e para além desse aspecto é também um espaço que funcionava como uma galeria de retratos. Há também um aspecto muito curioso que nós conseguimos ver, é que eles aparecem todos descalços, menos São Luís Bispo. O facto de andarem descalços era uma das características destes frades, que são todos representados com o hábito franciscano remendado e com o cinto de corda com os 3 nós, que faz precisamente alusão aos 3 votos da pobreza, da obediência e da castidade. On dit que dans le temps, de belles pécheresses, et même des reines, des princesses et des marquises qu'on disait vertueuses, descendaient ici en secret, tentées par le diable. Une vulve gigantesque. Este convento tem esta particularidade. Está praticamente intacto. Sim. Ou seja, é uma autêntica viagem no tempo, é um museu vivo. E isso também acabou por ser inspirador para um grande cineasta português, Manuel de Oliveira, que gravou cá o filme O Convento. Sim. Já teve a oportunidade de ver o filme? Sim, sim, sim. É interessante ver o filme e visitar o convento, ou ao contrário, ou até mesmo o contrário. Sim. Agora, com a extinção das ordens religiosas, já século XIX, este convento como é que ficou? Ele ficou abandonado até ser adquirido pela Casa de Palmela, pelos Duques de Palmela. E mesmo assim, depois de ser adquirido pela Casa de Palmela, esteve também ali uns anos, num período complicado, em que se perdeu muito. Sim, perdeu-se porque o facto de estar abandonado permitiu que fosse vandalizado. E em boa hora a Fundação Oriente agarrou exatamente. no convento em 1990. Sim. A Fundação tem, de facto, desde o início da aquisição do convento em 1990, procurado recuperar não só os espaços arquitetónicos, como também todo o património móvel. Qualquer pessoa pode visitar o convento? Sim, por marcação. As visitas são às quartas-feiras, ao sábado e ao domingo. Temos muito gosto que nos venham visitar. São visitas guiadas. Durante o ano há lugar aqui no convento a vários eventos de atividades culturais, de âmbito educativo, científico. Há também várias atividades do Museu do Oriente, do próprio Museu do Oriente, portanto, pertencente à Fundação, que têm lugar aqui, como, por exemplo, os workshops de yoga. Sim. Joana, para si, o que é que este local tem de mais impressionante? Se recordarmos as palavras de Frei Martinho de Santa Maria, o primeiro frade que veio habitar aqui a Serra da Arrábida, e ele terá dito: se não estou no céu, estou nos seus arrabaldes. Onde eu acho que isso diz tudo. Outro dos grandes mistérios da Serra da Arrábida e que também serviu de cenário para o filme é a Lapa de Santa Margarida. Foi construída no interior de uma gruta mesmo junto ao mar. E reza a lenda que um temível barco pirata perseguiu uma embarcação com um grupo de cristãos que, por sorte, conseguiu fugir e encontrou o esconderijo perfeito nesta gruta. Claro, como agradecimento, mandaram construir a surpreendente capela. Já são quase 500 anos de história de um convento que impressiona pela sua beleza. Ora, abraça a serra, ora, abraça o mar, e tem esta particularidade, é que nós conseguimos facilmente perceber como viviam os frades naquela altura. É um autêntico museu vivo, ou seja, aqui a história ganha forma, ganha vida, neste convento fenomenal.
Esta é uma história escrita a carvão, suor e coragem. Uma história que trouxe para a então pacata aldeia agrícola de São Pedro da Cova, em Gondomar, progresso, trabalho, sustento, mas também sacrifício e dor. Muita dor. Era uma escravidão. Comia-se mal, a gente passava fome. Era muita miséria, muita miséria, muita miséria. As minas funcionaram até 1970, ou seja, trabalharam ao longo de 50 anos, mas as ruínas, as memórias deste legado mineiro continuam bem presentes. Memórias marcadas por muitas orações a Santa Bárbara, santa padroeira de todos os mineiros, cuja imagem, esta mesma imagem, foi resgatada do interior da mina pelos próprios mineiros quando a mina encerrou. Mas esta é apenas uma das muitas histórias fenomenais que hoje temos para contar. Pelo facto de vir a saber que os meus antepassados tinham morrido dentro dos poços das minas e ali estiveram mantidos durante 30 dias para os poder trazer para fora, fez-me, de facto, um investigador de todo o fenómeno histórico de São Pedro da Cova em geral e das minas em particular. Em 1935 já estava concluído o cavalete, o carvão subia até lá ao último piso. Era puxado? Era uma espécie de elevador? Através de umas roldanas. Ok. E depois o carvão girava através da receita para de várias valências. Uma delas era um triturador ou esmagador e esmagava-os para tamanhos mais pequenos. Que idade tinha quando foi para a mina? Fui obrigado com 14 anos a vir para a mina. Se não fosse para a mina, ficavam sem casa. Tirava uma casa, vinha eu para a rua, mas a minha mãe que me criou. 14 anos? 14 anos. Ainda não tinha bem 14 anos. O que é que fazia? Depois de eu andar na lama é que foi para britar carvão. Partia o carvão e escolhíamos o carvão que era bom e o que era mais ruim, que era para ir às vagonas. Como é que sabia qual era o carvão bom? Era o que brilhava mais, que era assim em vidro, e o outro era mais escuro. Tristeza, uma tristeza, mulheres de joelhos, com os martelinhos pequeninos, a partir o carvão, mas de joelhos, 8 horas. Onde é que nós estivemos? Estiveram junto do Cavalete do Poço São Vicente. Temos os escritórios, o edifício em L. Temos ainda os balneários, também ainda são lá bem visíveis. Aqui, ali era o teleférico da altura, digamos assim. O teleférico, é um teleférico. Os vagões suspensos, não é? Certo. Via aérea. Este teleférico ia para o Monte Aventino nas Antas. Há fotografias do antigo estádio Museu das Andas, exatamente, com as cestas lá no ar. Portanto, fotografias muito interessantes com as equipas no estádio e com a cesta lá no ar. Ainda me recordo das zorras, de propriamente do elétrico que fazia o transporte das pessoas. Lembro-me de quando a mina fechou em 1970, nós utilizávamos muito por brincadeira e marotice andarmos nos cabos das cestas com um pau e fazíamos ali 50, 60 metros todos pendurados no ar. Sofia, nós estamos num museu mineiro que era a antiga Casa da Malta. Basicamente eram os trabalhadores de fora que vinham para São Pedro da Cova. Exatamente. Ou seja, quantas pessoas é que moravam nesta casa que ainda era grandinha? Ela estava preparada para receber cerca de 50. 50? Hoje em dia o museu está a ser renovado. A ideia é tornar esta experiência ainda mais realista. Aliás, como podemos ver, este túnel já faz parte da vossa renovação. O objetivo, no fundo, é quem chegar ao Museu Mineiro poder ter essa experiência virtual e depois vai poder também pesquisar um bocadinho da história dos mineiros, do seu avô que era mineiro. É uma intervenção justa, porque aqui São Pedro da Cova é uma comunidade credora do país. Daqui do carvão saía energia para todo o país. Hoje temos a certeza que o Cavalete não se vai perder e, obviamente, é imprescindível que este projeto tenha continuidade e tenho a certeza que vai ter. Não apenas com o apoio da Junta de Freguesia, aqui da União de Freguesias de Fanzer e São Pedro da Cova, com a Câmara Municipal e, obviamente, com o Governo,
que vai ter de dar aqui uma ajuda, porque essa ajuda é merecida. Vai ficar. A torre vai ficar. Ainda bem que é um monumento. Fica feliz por isso? Fico. E eu trabalhei 12 anos. E desci e subi muitas vezes aquele posto. Gostava? Gostava. Porquê? Gostava da vida. Mas era uma vida tão dura e gostava? Do ambiente que a gente passávamos umas com as outras. Nas horas vagas, eu penteava as minhas colegas, que elas pediam, ajeitava o cabelo. Muita gente está virada para aspectos sentimentais, que até gostavam de conviver e de mas eles vinham, cantavam para esquecer tristezas. Eu por isso tenho uma quadra popular, que é que eu digo, sou de São Pedro da Cova, terra de imensa fortuna, mas quem a arrancou do solo não tem riqueza nenhuma. As minas de São Pedro da Cova encerraram há mais de 50 anos, revolucionaram completamente esta vila mineira, trouxeram sofrimento, progresso, ou seria esse progresso apenas uma distração para camuflar esse sofrimento? O importante é que este espaço, este património, está a ser recuperado, o museu renovado e ninguém jamais vai esquecer o que passaram estes heróis da sua própria vida. E por isso é que estas minas são fenomenais. Quem por aqui passa jamais esquece os encantos marítimos da Vila da Nazaré. A coragem dos lobos do mar, a lealdade das suas mulheres trajando orgulhosamente as tradicionais 7 saias enquanto apregoam o peixe, as caldeiradas, os destemidos discípulos de um já lendário Garrett McNamara a desafiarem os deuses do mar. Mas atenção, durante séculos, a devoção a Nossa Senhora da Nazaré também tornaria esta vila piscatória num destino habitual de reis e rainhas que se deslocavam ao santuário em frequentes peregrinações reais. Peregrinações que mais tarde tornariam a Nazaré num importante palco de famosos atores e conceituadas companhias de teatro. Sim, teatro. E mesmo ao lado do santuário de Nossa Senhora da Nazaré. Teatro já, era eu pequenina. Feito para as raparigas da praia, para estudantes, aquelas meninas que andavam a estudar e faziam os teatros. Muitas vezes servi os artistas que estavam no teatro, pronto. Cá grandes artistas, não vinham até mesmo... Haver aqui peças com grandes artistas. No início, o rei Dom José I, estamos a falar de há 200 anos, construiu uns palancos em madeira para realizar aqui umas operetas, assim, uns teatros, mas ainda de menor dimensão. Mas foi só em 1926 que foi inaugurado o Teatro Chabi Pinheiro. Chabi Pinheiro, um dos grandes comediantes portugueses. O próprio Chabi Pinheiro esteve presente na inauguração. E agora, acredito, estamos a falar de uma autêntica joia do teatro português. Para muitos, desconhecida, para outros, absolutamente surpreendente. E a partir de agora, prepare-se, porque o cenário é fenomenal. Nuno, antes de mais, o teatro realmente tem uma beleza, lá está, fenomenal. Um teatro com a arquitetura como o La Scala, de Milão, que foi inaugurado pelo Chabi Pinheiro. O próprio Chabi Pinheiro esteve também cá. E depois, graças... Aliás, foi ele que é a companhia dele que inaugura e graças a isso ele traz para cá grandes peças. Grandes peças. O Leão da Estrela, conhece o filme, mas foi uma peça de teatro. Foi uma peça de teatro, vale. Foi representada naquele palco. Naquele palco. Naquele palco. Exatamente. E mesmo o teatro em si sofreu grandes alterações ou mantém-se mais ou menos como era assim? O teatro mantém a sua traça original até hoje. Original. É objeto de manutenção e reparação, sofreu grande intervenção, sobretudo no início da década de 90, do século passado, mas mantém sempre a sua traça original. Conhece bem este teatro? Conheço, felizmente conheço. Que idade tinha quando atuou pela primeira vez aqui? Tinha 15 anos. Hoje tenho 72 e nunca deixei de atuar aqui.
todos os espetáculos que eu fiz aqui, a casa lotava. O povo necessita de alegria, de espetáculos alegres, porque o povo da Nazaré exige muito a gargalhada. A Ana Maria faz o teatro ali, a Ana Maria Mendes faz muitos teatros e quando faz é sempre ali. Sempre muito bonito, mas havia de ser mais aproveitado. Temos ali uma coisa linda e importante, fechada. Eu, quando venho fazer um espetáculo, a primeira coisa que faço é dar uma voltinha desde lá de cima, camarotes, frisas, sento-me na plateia, assim, toda descontraída. Porquê? Porque eu adoro teatro, adoro esta vida. Gosto muito. A casa em si é uma casa que nos dá paz e, ao mesmo tempo, vontade de voltar. Isto é um museu, é o que eu digo, é mesmo uma relíquia, é impressionante, toda em madeira. E depois também grandes atores passaram por cá ainda na sua juventude. Eunício Pinhós passou por cá. Pinhós, ou seja, tem passado por aqui efetivamente muita gente, muitos artistas, e toda a gente fica com a admiração com que está. É verdade. E toda a gente se interroga como é que uma coisa destas está fechada e não tem uso e não tem programa. E nós aqui temos que ver as coisas com um certo pragmatismo. A confraria, que é a proprietária deste espaço, é uma IPSS, não é? Uma instituição particular de solidariedade social. Não temos forma de ter orçamento para poder assistir ao Xabi Pinheiro como ele merecia e deveria ser assistido. Pena não estar divulgado a nível nacional. É pena, porque é um teatro bonito, está fechado. É pena não aproveitarem aquilo que têm. Eu acredito que tem que haver aqui um projeto convergente que desde o poder político ao ensino, uma escola de teatro, ou seja, uma escola de artes, qualquer coisa que tem que haver aqui um compromisso futuro, não só porque quando as pessoas, como a Ana Maria, acabarem o seu trabalho aqui, o que é que sobra? Já fiz espetáculos lá embaixo na praia, no Cineteatro, no Salão de Festas, que é o Casino, mas espetáculo em si, a casa em si tem que ser aqui no Xabi Pinheiro. É uma relíquia que a Nazaré, o sítio da Nazaré tem. E tem essa esperança, ainda tem esse sonho? Não, claro que sim, que tenho. Então, nós somos homens de ondas gigantes, não estamos aqui para brincar. Recebeu o nome de um dos maiores comediantes portugueses, Xabi Pinheiro. A sua história, como teve a oportunidade de ouvir, é absolutamente surpreendente e a sua beleza não deixa ninguém indiferente. Mas falta-lhe vida, espetáculo, teatro. Já que estamos numa terra de pescadores, falta-lhe bons ventos e novas marés, que eu espero que apareçam, até porque estamos a falar de um teatro fenomenal. Há quem diga que é mesmo um dos santuários mais estranhos ou até mesmo insólitos do nosso país. Eu próprio tinha de cá vir para ver com os meus próprios olhos. E pode não acreditar, mas por baixo daquele enorme penedo, daquela lapa, está um santuário. E daí também o seu nome, Santuário de Nossa Senhora da Lapa. E segundo uma inscrição, mesmo à entrada do próprio santuário, está cá já há muitos anos. Fica situado no concelho de Vieira do Minho, na aldeia de Sotelo, mesmo junto ao deslumbrante Parque Nacional da Peneda Gerês. Mas a questão que se impõe é muito simples. Senhor Padre, afinal de contas, porquê é que há cerca de 300 anos a população teve a ideia de construir uma capela mesmo por baixo desta enorme lapa? Qual foi a razão? Há sempre esta tendência de subir aos altos, porque eu creio que, já o Evangelho nos diz que Jesus, quando queria, enfim, fazer os seus discursos, como foi o discurso da montanha, é sempre aos altos. E o mais interessante é que há 300 anos ainda não tinha acontecido o milagre, ou seja, quando a capela foi construída, a aparição ainda não tinha acontecido. Só 100 anos depois, e já existia a capela cá, é que surge a lenda, e todas as lendas têm um fundo de verdade, e esta, segundo documentos
parece que aconteceu mesmo, a uma menina. Ora, essa menina, pelo que dizem, era aqui da própria freguesia. Há relatos e comprovado pelo que está ali escrito na memória. E já logo 2 ou 3 dias depois, já teve uma comparência, um conjunto de pessoas de mais de 500. Portanto, isso está escrito. Quem mandou escrever esta memória afirma que é verdadeira, que se serviu de testemunhos. E agora nós, a esta distância, é que não podemos dizer se foi mesmo real, se não foi, mas temos que acreditar, porque se não acreditarmos nisto, pergunto, vamos acreditar, por exemplo, na história de Portugal? Todas as pessoas daqui das redondezas têm fé com a Senhora da Lapa. Acredita que aconteceu mesmo a aparição? Sim, acredito. Tenho uma senhora que mora aqui em Pepim, que depois o filho até casou aqui, o filho esteve muito doente, a senhora vinha aqui todos os dias à Senhora da Lapa, andou 2 anos a vir todos os dias à Senhora da Lapa. E depois o filho, em gratidão, veio aqui casar. Ficou bom? Ficou. Impressionante. Agora, Isabel acredita na Nossa Senhora da Lapa. Vem cá muitas vezes, mas depois também cuida do santuário. Porquê? Cuido, porque é uma maneira de agradecimento às bênçãos que a Senhora da Lapa nos dá. A capela foi construída há mais de 300 anos. No entanto, a procissão só acontece desde que se deu a aparição. 1805, há cerca de 200 anos. E geralmente essa procissão acontece quando? Normalmente é no segundo domingo de julho, segundo fim de semana de julho, que tem a procissão de velas à noite. Depois no domingo tinha a procissão normal que vinha o andor de Nossa Senhora da Lapa, de Santo Adrião, e depois muitos andores de promessa. E vinham de onde? Vinham da igreja paroquial, sim, da igreja matriz. Faziam uma média de 1.700 metros. Sempre a subir? Sempre a subir. Nós sabemos que existem santas que estão mais associadas a determinados milagres, a determinadas curas. É o caso de Nossa Senhora dos Aflitos, como é conhecido, Nossa Senhora da Lapa. É mais para que tipo de males? Segundo dizem, é do mal da cabeça, quem tiver mal de coisa, dos ossos também. Portanto, ossos para quem tem mais problemas psicológicos. Sim. E depois as pessoas fazem as promessas com esses ditos andores, muitas vezes faziam, agora não fazem tanto. Como há tal coisa, há menos gente, há menos promessas, não é? Há muita gente que vem aqui ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa. Tem havido uma explosão a nível de turismo. Tem-se construído hotéis, e cada vez há mais casas de turismo, habitação. Isso é bom. E é muito bom. É muito bom porque puxa as pessoas para cá, para as aldeias do interior. E quer nós queiramos, quer não, o nosso futuro é o turismo. E vocês até têm um trilho que permite descobrir não só esta maravilha, mas como outras. Exatamente. Nós temos aqui um trilho, que é o PR7, que foi feito pelo município de Vieira do Minho, a par com a Junta de Freguesia, onde liga o Santuário de Nossa Senhora da Lapa, Soutelo, portanto, ao Castro de Anissó. Tem aqui este espaço também com parque de merendas, tem onde as pessoas petiscarem depois e regressarem às suas casas em paz. Há outra lenda ou mito relacionado com a água desta fonte. E é curioso que muita gente diz mesmo que bebeu desta água. E eu também. E está muito bem, 80 anos, certo? Exato, mais ou menos. E bebeu daquela água. E bebo, e daqui a um bocadinho vamos beber outra vez. Vamos a isso. Ela apareceu aqui, a água, e não foi canalizada de lado nenhum. Aliás, temos também ali na Senhora da Fé uma nascente que vem do meio de um penedo. São manifestações da natureza. A fonte é natural, não é artificial. Não. E dizem que nunca secou. Eu, pelo menos, nunca vi. Sempre ali encontrei água. Está cá há quantos anos? 30, perto de 40, então, se quiser, para ser mais exato. E nunca secou. E nunca secou. Ainda há 3 semanas fui operado ao nariz, fui fazer a biópsia antes de ir, vim aqui à Senhora da Lapa e bebi água. E vinha constipada, e quando cheguei lá abaixo já não estava constipada. O que foi, não sei, só que eu ia bem. Isso aconteceu mesmo? Foi comigo há 3 semanas, um mês. Como percebemos, a lenda foi muito investigada, documentada, existem mesmo testemunhos que foram registados e que procuram apurar a veracidade dos factos e realmente todas as lendas têm um fundo de verdade. E a verdade
é que a capela foi mesmo construída por baixo desta enorme lapa. É verdade que é um símbolo desta região e que é um santuário fenomenal.